E de ter uma palavra com as crianças antes de nós meditarmos na palavra de Deus nesse instante. Tudo bem, Filipinho? Você é o primeiro. Que coisa boa, né? Quem mais? Quem será o último? A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Aí você está perdido. Tá vendo? A Bíblia inverte as coisas, né? Isso, pode levar a Bíblia também. Vai pegar a Bíblia agora, vai correr, vai pegar a Bíblia. Tá bom, nessa caixinha aqui, eu tenho algumas coisas. Legal, bonita essa caixinha, não é? Eu tenho algumas coisas dentro dessa caixinha, eu vou te mostrar. E aí eu quero que vocês me digam para que serve cada uma dessas coisas aqui dentro. Pode ser? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse... Para que serve isso? Para você saber a hora. Então, o relógio, ele comunica, tem uma mensagem que eu preciso saber a hora, tá? E aqui eu tenho uma... Para que serve? Ela comunica, então, que eu tenho que escrever, posso desenhar. Eu tenho aqui uma... Preste atenção nessa aliança, ela é diferente. O quê? Você já casou com uma pessoa. Se você não tivesse essa aliança, ninguém vai saber que você casou. Bom, se você olhar no meu dedo, dá para você ver que eu estou casado ou não? Não? Com essa marca toda aqui? Dá para ver, não dá? Mas tudo bem, eu entendo. A aliança é importante. Mas essa aliança aqui é diferente. Vocês observam, ela tem duas cores. Está vendo? Na verdade, é um ouro branco e um ouro dourado, né? O ouro. Tá. Sabe o que significa isso? Significa que eu estou casado com a Meire por mais de 25 anos. Tem mais de 25 anos que eu estou casado com ela. Na verdade, eu estou casado com ela há 37 anos. Já pensou? Que coisa! Agora, eu quero que vocês olhem para aquela cruz ali. Aquela cruz também tem um significado. Aquela cruz tem uma mensagem. Qual que é a mensagem da cruz? Que Jesus ressuscitou, a cruz está vazia, não é? Que mais? Qual outra mensagem da cruz? Que Jesus morreu na cruz, está certo. Mas sabe, aquela cruz, ela tem a seguinte mensagem. A humanidade, os homens, quando Jesus veio, eles não quiseram aceitar Jesus e eles falaram para Jesus: fora daqui, nós vamos te matar numa cruz. Mas aquela cruz é a mensagem de Deus dizendo para os homens: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Esse é um assunto da nossa mensagem de hoje. E eu quero que vocês prestem, e já ressuscitou, não é? E eu quero que vocês prestem atenção na mensagem de hoje, porque na mensagem de hoje vocês vão observar como que a humanidade diz para Deus: fora daqui, e como que Deus diz para a humanidade: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Tá bom? Podem sentar com os papais de vocês. Eu acho que eles ficaram mais admirados em saber como que alguém pode persistir em estar casado por 37 anos do que a mensagem dos utensílios que nós acabamos de compartilhar. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos, o Salmo de número 2. Salmo de número 2. Diz assim o texto bíblico: por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles na sua ira. A seu tempo lhes falará e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: Proclamarei os decretos do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite, e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O que você mais deseja na sua vida? O que você passou a semana, talvez, pensando, cultivando na sua mente? Você diz: isso de fato é o que eu mais gostaria nesse exato momento. Como que esse desejo seu se alinha, ou muitas vezes até contrasta, com os planos de Deus para a sua vida? Deixa eu explicar para você melhor o que eu quero dizer. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo escreve dizendo que um dos grandes desejos do coração dele naquele momento era ficar livre de um espinho na carne. Alguma coisa que o incomodava, alguma coisa que afetava, como se fosse um verdadeiro espinho mesmo a perturbar toda a sua vida. E ele diz que por mais que ele quisesse ficar livre daquele espinho, o desejo dele era a liberdade daquele espinho, mas o plano de Deus na vida dele é que aquele espinho fosse um instrumento para lembrar a ele daquela coroa espinhosa que Cristo usou lá na cruz, mostrando a graça de Deus para com a vida do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo disse que naquele instante ele entendeu que era como se Deus estivesse dizendo para ele: a minha graça te basta. Às vezes o que nós mais desejamos é a saúde física ou prosperidade financeira. E Deus quer para nós prosperidade de alma. Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre um desejo das nações, o desejo dos povos, o desejo da humanidade, como que aquele desejo, de alguma maneira, contrariava o plano de Deus para toda a humanidade. O desejo das nações está escrito aqui no versículo de número 3. Vamos romper os seus laços. Vamos sacudir de nós as suas algemas. Queremos a liberdade, queremos autonomia, queremos estar livres de todo o controle e de todo o domínio de Deus. E o plano de Deus é um plano de estabelecer o seu rei, era o plano de governar as nações por meio do seu ungido, daquele que ele havia ungido para fazer. O desejo das nações era liberdade. O desejo de Deus era lealdade. O que nós podemos compreender do Salmo de número 2 e aplicar isso para a nossa vida atual? Primeiro eu quero que você compreenda que o Salmo de número 2 era um salmo utilizado na época para coroações de reis judeus ou de reis israelitas. Por exemplo, quando Davi foi coroado como rei sobre o seu povo, então eles cantavam o Salmo de número 2. Quando o seu filho Salomão foi coroado, eles cantavam o Salmo de número 2. Então era um salmo especialmente utilizado. Esse salmo dizia mais ou menos assim: olha, em meio a todo esse caos que se encontram os povos, as nações, o Senhor Deus colocou sobre o trono de Jerusalém um rei. E esse rei deverá reinar segundo o coração de Deus. Mas esse salmo não era apenas um salmo para ser utilizado naquela época.
Ele era também aquilo que nós chamamos de um salmo messiânico. Ele falava não apenas para os reis daquela época, mas ele falava sobre o Rei Supremo, Jesus Cristo, o Messias. Na verdade, se você observar aqui no texto, a palavra que aparece aí no versículo de número 2, que eles conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, a palavra ungido em hebraico significa Messias. E em grego significa Cristo. Então, de alguma maneira, este salmo, ele tem aplicações para Jesus Cristo, o ungido de Deus, para o Messias de Deus. Além do mais, esse salmo é citado 7 vezes no Novo Testamento, e 4 delas se referindo diretamente a Jesus Cristo. No livro de Atos, no capítulo de número 4, nós veremos que os apóstolos oraram e eles interpretaram esse salmo de número 2 como aplicando diretamente a Jesus Cristo, porque as pessoas se enfureceram e mataram Jesus na cruz do Calvário. Esse salmo messiânico também porque nenhum rei despertaria a fúria de todas as nações, como o rei Jesus Cristo despertou a fúria de todos os pecadores. Nenhum rei reinaria para toda a eternidade, como o Salmo de número 2 fala que esse rei haveria de reinar. Antes de nós analisarmos algumas lições desse salmo, eu ainda gostaria que você observasse uma relação entre o Salmo 2 com o Salmo 1. Eles são muito parecidos e até harmônicos em alguns detalhes. Observe 2 coisas importantes aqui. Essa continuidade temática entre os 2 salmos. O salmo de número 1 começa com a expressão bem-aventurado. O salmo de número 2 termina com a expressão bem-aventurado. A palavra bem-aventurado significa feliz, muito feliz. Felicíssimo é a pessoa que medita na palavra de Deus, salmo de número 1. Felicíssimo é a pessoa que beija o Filho e tem nele o seu refúgio, salmo de número 2. Então a temática da bênção ou da felicidade está nos 2 salmos. Uma outra coisa muito importante, a temática da reação dos ímpios está nos 2 salmos. No salmo de número 1, o salmista diz assim: bem-aventurado é o homem que não anda de acordo com o conselho dos ímpios, porque o conselho dos ímpios não prevalecerá. E o salmo de número 2 fala desses ímpios que se rebelam contra o Senhor e diz assim: vamos romper de nós as suas algemas. Os 2 salmos estão dizendo que o intento do coração do homem sem Deus é, de alguma maneira, se desvencilhar de Deus. É mais ou menos aquela ideia de que é melhor reinar no inferno do que servir na terra. Então eles querem, de fato, abolir a ideia, o conceito do próprio Deus. E depois, os 2 salmos também falam sobre a importância da comunhão com Deus. O salmo de número 1 diz que aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite, ele é como árvore frutífera. E o salmo de número 2 diz que aquele que beija o Filho, aquele que tem intimidade com o Filho de Deus, esse é bem-aventurado. Esse salmo, ele tem 4 estrofes. Se qualquer música, cântico que nós estivéssemos cantando aqui, se nós estivéssemos cantando o salmo, ele tem 4 estrofes. Cada estrofe com 3 versículos. A primeira estrofe está aí, fala da ação das nações. Eles estão revoltados com o Senhor e contra o seu ungido. A segunda estrofe, do 4 a 6, fala de como que Deus responde a isso. Diz assim: Deus ri dessas coisas. Deus não faz caso da oposição das nações. A terceira estrofe, agora, tem a palavra desse ungido de Deus, o rei que Deus ungiu. E ele vai dizer que o compromisso dele é proclamar os decretos do Senhor e governar. É difícil quando eles colocam um copo que a gente não consegue abrir. E governar todas as nações. Consegui. Deu certo.
Na última estrofe, então, agora você tem a palavra do salmista, a exortação do salmista, que faz uma recomendação para todas as pessoas, dizendo: sejam prudentes, deixem-se advertir. Eu gostaria de meditar neste salmo com você, considerando três coisas. Eu vou pegar algumas dessas duas estrofes e vou juntar em uma só, e gostaria de observar três coisas com vocês. Primeiro, uma rebelião intrigante. O salmista fica tão intrigado que ele pergunta: por quê? No versículo de número 1, se enfurece as nações. É uma rebelião intrigante. Segundo, uma resposta desconcertante. Como que Deus responde a essa rebelião? Em terceiro lugar, uma exortação confortante. Qual que é a alternativa que nós temos em meio a tudo isso? Então vamos observar a primeira parte, essa rebelião intrigante. O salmista começa o salmo perguntando assim: por que se enfurecem as nações? Qual que é a razão? Qual que é a justificativa que eles dão para a atitude deles em relação a Deus? Qual que é a justificativa deles para a fúria deles em relação ao sagrado? E ele diz: por que que eles imaginam coisas vãs? Essa palavra imaginar deixa bem claro para mim que o primeiro problema do ímpio está nos seus conceitos, nas suas ideias, naquilo que ele pensa. E a primeira coisa que você observa aqui é que o texto diz que os ímpios, eles têm um conceito errado daquilo que Deus pode oferecer para eles. Eles pensam que Deus só pode oferecer para eles prisões, laços e algemas. Eles acham que Deus é aquele que sempre traz uma lista de proibições. Eles pensam que Deus é aquele que está interessado em acabar com toda a nossa alegria. Eles pensam que uma vida de temor a Deus é a vida mais triste, mais chata, mais entediante que existe na face da terra. Então eles dizem no versículo de número 1, eles imaginam essas coisas vãs e por isso eles dizem assim: vamos sacudir de nós as suas algemas. A ideia deles, o conceito deles acerca de Deus, do que Deus pode oferecer, está totalmente errado. Eles não estão pensando que Deus pode oferecer salvação. Eles não estão pensando que Deus pode oferecer bênçãos. Eles não estão imaginando que Deus pode oferecer vida eterna. Mas eles só pensam que Deus oferece coisas que são contrárias à felicidade e ao prazer que eles poderiam ter nessa vida. A segunda coisa que é importante eles observarem é que eles têm um pensamento totalmente desprovido de qualquer fundamento. O texto diz que eles imaginam coisas vãs. A palavra vão significa aquilo que não tem sentido. É mais ou menos assim: a propaganda é a alma do negócio, mas mesmo quando a propaganda não é verdadeira, não faz sentido algum. Então, a ideia é que o pensamento deles, o raciocínio deles está desprovido de qualquer... Está desprovido de qualquer fundamento nesse sentido. E por último, eles têm um conceito de que relacionamento com Deus atenta contra a liberdade. Eu não sei se vocês se lembram de um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Tinha um grupo de jovens que estavam sempre lendo alguns poemas e eles, naquele filme, eles leem um poema cujo título é Invictus, de um homem que viveu lá em 1700, chamado William Henley, e o título, de um determinado momento do poema, ele dizia assim: eu sou o capitão da minha alma, eu conduzo o meu destino. É incrível como que o ser humano, ele está sempre tentando ser o capitão da sua alma, ele quer sempre autonomia. Eu dirijo o meu próprio destino. E agora, essas nações, quando diz que existe Deus, eles dizem assim: nós então não seremos o capitão da nossa própria alma. Alguém já disse que se Deus não existisse, tudo seria permitido.
Então, para que tudo seja permitido na sociedade, a sociedade, as nações, os ímpios, eles se voltam contra Deus e eles tentam exterminar Deus da história. Essa é a ideia. É uma revolta intrigante. Além do mais, essa revolta intrigante, ela está fundamentada naquela ideia de que unidos venceremos. Se vocês observarem aqui no texto, ele vai dizer assim que está no plural, né? Eles convidam dizendo, vamos romper os seus laços. Porque isso enfurece as nações e os povos. Então eles têm aquela ideia de que se nós nos unirmos contra Deus, de fato, uma ação conjunta, nós conseguiremos eliminar Deus da história, conseguiremos eliminar Deus da sociedade. É mais ou menos como a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. A Torre de Babel também eles disseram, venham, vamos construir uma torre que chegue até os céus e que celebre o nosso nome até os céus. A Bíblia diz que aquela ideia da ação em conjunta, aquela ideia de que se todos concordarem. Mas tem um texto na Bíblia Sagrada, lá em Êxodo 23, falando sobre o povo que teme a Deus. Não seguirás a multidão para fazer o mal. A Bíblia nunca diz que a voz do povo é a voz de Deus. Não seguirás a multidão, mesmo que todos queiram. Não seguirás a multidão para fazer o mal. O que dizer sobre essa rebelião intrigante? Você também lida com ela todos os dias. Você também observa essa rebelião contra Deus todos os dias. Por exemplo, algumas pessoas acham mais fácil acreditar no poder dos cristais do que acreditar no Deus vivo e verdadeiro. Algumas pessoas acham mais fácil serem orientadas pelo horóscopo do que ser orientado pela palavra de Deus. Algumas pessoas, elas acreditam mais na crença de uma reencarnação do que na crença da redenção. São maneiras, de alguma forma, das pessoas tentarem expressar a rebelião delas contra o verdadeiro Deus, aquele que se revela na Escritura Sagrada. Uma rebelião intrigante e que não está distante de nós. Está muito mais próximo do que nós imaginamos. A segunda coisa que eu quero que você observe. Há aqui nesse salmo uma resposta desconcertante. O que Deus faz diante de tudo isso? Quando as pessoas se rebelam contra Deus, quando elas criam alguns conceitos, quando elas tentam, de fato, excluir Deus da história, Deus do centro da vida, o que Deus faz? E o texto diz assim, no versículo de número 4, agora tem essa resposta. Aquele que habita nos céus dá risada. A primeira coisa que o texto coloca é que Deus se mantém exaltado. Ele habita nos céus. Ou seja, ele é aquele que a sua perspectiva é celestial. Ele vê o tudo, ele vê o todo. Ele não olha de maneira limitada. Ele não se coloca vulnerável aos acontecimentos. Se alguém vira para o Senhor Deus e diz, Deus, eu não acredito em você. Ele vai dizer, eu não deixo de existir porque você deixa de acreditar em mim. Desculpa, mas eu continuarei existindo. Eu continuarei nos céus, eu continuarei na minha posição exaltada. Deus, eu não quero nenhum relacionamento contigo. Que pena. Mas eu não deixo de existir por conta disso. A primeira coisa que é importante você observar é que, com tudo isso acontecendo entre as nações, entre os povos, as pessoas tentando todo esse motim, toda essa revolta, o Senhor Deus se mantém exaltado. Rei dos reis. Ele não abriu mão do seu trono. Deus não deixou de governar o universo. Deus não é destronado, digamos assim, pela incredulidade humana, pela revolta social. A segunda coisa que é importante você observar é que Deus ri. Deus tem um senso de humor. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim, elas são tão sérias no cristianismo delas, que elas acham que o cristão não pode rir e o cristão não poderia contar nenhuma piada.
E aí uma vez eu perguntei para uma pessoa por que ele achava que o cristão não podia rir. Ele diz, porque a Bíblia Sagrada nunca disse que Jesus riu, a Bíblia sempre diz que Jesus chorou. Eu digo, impossível Jesus não ter rido. Alguém conviver 3 anos com Pedro sem dar uma boa gargalhada, desculpa, você não está lendo o Evangelho da maneira correta, porque Pedro, ele fazia algumas coisas que Deus tem um senso de humor fantástico. E se você observar aqui, enquanto as nações estão se revoltando contra o Senhor, o texto diz assim, Deus, aquele que habita no céu, ele dá risada. A melhor maneira de responder ao absurdo é com uma boa gargalhada. De novo, aquela ideia de Gênesis 11, quando eles disseram, vamos construir uma torre que chegue até o céu. A Bíblia diz que a torre era tão alta, mas tão alta, que Deus desceu para ver a torre. Ou seja, Deus está acima da torre. E aquela linguagem, essa linguagem irônica, dizendo, por mais que você, ser humano, tente construir alguma coisa tão elevado, Deus sempre estará mais elevado do que os seus esforços, e Deus desceu para ver a torre e confundiu a linguagem daquelas pessoas. Como que Deus responde a tudo isso? Ele responde isso com zombaria. Ele responde a tudo isso reservando o dia do juízo. Haverá um dia de Deus expressar a sua ira. E o texto diz assim, na sua ira, a seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados. Deus não é um indivíduo precipitado que explode em ira de um momento para o outro descontroladamente, mas ele reserva o dia certo para exercer o seu juízo. Algumas pessoas muitas vezes dizem assim, bom, se Deus de fato existisse, ele exterminaria comigo nesse exato momento, porque eu não creio nele. Digo, rapaz, Deus tem tido misericórdia e paciência com essa humanidade por tantos anos. Você acha que ele perderia a paciência dele agora só por causa de você? Só porque você quer? Só porque você quer que Deus se amolde de alguma forma à sua vida e ao seu pensamento? Não. Mas o Senhor Deus reserva um dia estabelecido para a expressão da sua ira. Nada dessa rebelião e dessa rebeldia social que nós temos visto passará despercebido aos olhos do Senhor Deus. Uma outra coisa que a Bíblia diz é que Deus deixa claro que o seu reino será estabelecido por meio do seu ungido, do seu rei. Então ele diz assim, eu constituí o meu rei sobre o monte Sião, e este rei está comprometido em proclamar os decretos de Deus. Ele será o herdeiro do universo, ele terá o domínio completo de todos os rebeldes. Se você vai para o Novo Testamento, você vai descobrir quem é esse rei, quem é esse grande ungido do Senhor, quem é aquele para quem o Senhor Deus diz assim, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. É o próprio Jesus Cristo. Aquele que a humanidade disse, nós não queremos você conosco, preferimos Barrabás. Deus diz, esse é o meu ungido. E é por meio dele, é somente por meio dele, que vocês podem ter salvação, que vocês podem ter a bênção. O que nós podemos extrair como lição de tudo isso, dessa resposta de Deus? 3 coisas que eu gostaria que você considerasse nesse momento. Não confunda a demora de Deus com passividade. Deus age no seu tempo devido. Não significa que ele está aceitando tudo isso, que ele está sendo passivo com tudo o que está acontecendo no mundo no qual nós vivemos. Não confunda a demora de Deus com passividade. Não confunda a invisibilidade de Deus com a inexistência. O fato de você não poder vê-lo não significa que ele não está vivo e ativo, agindo na nossa vida e no nosso universo. E não confunda a paciência de Deus com descaso. O Senhor Deus é paciente e ele não está tomando tudo o que está ocorrendo simplesmente de uma maneira dando os ombros ou agindo com descaso. Então, depois do salmista falar sobre essa revolta intrigante e dessa resposta de Deus que é desconcertante, o próprio salmista agora faz uma exortação.
E essa exortação, ela é confortante para nós. Porque o versículo de número 10 a 12, ele diz assim: agora, pois, ó reis da terra, sejam prudentes. Ele está dizendo, por que você não toma o caminho da prudência? Por que você não toma o caminho da sabedoria? A advertência aqui agora é uma advertência para todo aquele que quiser agir de maneira diferente dessas nações que se rebelam contra Deus. O salmista está dizendo aqui que para você ser prudente, para você ser sábio, sabedoria é uma questão de escolha. Sabedoria é uma questão de decisões que você toma na sua vida em relação ao próprio Deus. E ele coloca duas coisas que você pode fazer em relação a Deus neste momento. Em primeiro lugar, sirva a Deus com alegria. Que coisa fantástica! Versículo de número 11, ele diz: sirva ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Mas como é que eu posso servir a Deus com alegria? Quando é que o serviço, que é aquilo que muitas vezes é o jugo, é a obrigação, é o peso, quando é que esse jugo pode se transformar em motivo de alegria para a minha vida? Deixa eu tentar ilustrar para vocês da seguinte maneira. Quando os nossos filhos eram adolescentes, nós os colocamos para aprender música. Um deles era candidato a aprender a tocar bateria. Se ele tivesse aprendido, o Marcos estaria livre do jugo que agora está sobre ele. Mas ele preferiu jogar futebol. O outro era candidato a aprender piano. Mas ele preferiu enveredar pelos caminhos acadêmicos e esqueceu do piano. Mas quando ele tinha, se não me falha a memória, 19 ou 20 anos, eu estava dirigindo com ele pelas ruas de São Paulo e ele voltou ao assunto do piano comigo. E ele virou para mim e disse assim: você e mamãe erraram por não me obrigarem a aprender o piano. Eu parei o carro na hora. Eu disse assim, na adolescência, se eu e a sua mãe tivéssemos insistido com você, você teria dito para nós que aquilo era horrível, que aquilo era terrível, que aquilo era um jugo péssimo para você. Você não queria a disciplina de aprender a tocar piano. E por isso você ficou privado da alegria de ser um pianista. A responsabilidade foi tua, não foi nossa. Mas não é tão interessante como às vezes as pessoas pensam assim? Se eu quero aprender algo novo, que seja tocar piano, tocar bateria, tocar violão, muitas vezes nós queremos aprender assim de uma maneira mágica, né? Por osmose. Eu durmo ouvindo uma música de violão e eu quero acordar dedilhando o violão clássico naquele momento. E nós esquecemos do fardo que é, da disciplina que é, você ter que dedilhar, você ter que colocar as posições, você treinar os seus dedos, algumas vezes até ficar dolorido para você tocar aquele violão de uma maneira bela e gostosa aos ouvidos das outras pessoas. O jugo, a disciplina, quando ela é assumida e quando ela é completa, ela traz alegria. Agora você é um pianista, agora você é um violonista, agora você é um eletricista, um marceneiro, e assim por diante. É muito interessante você observar, e é justamente isso que a Escritura Sagrada está dizendo. Quando você serve ao Senhor, o serviço a Deus se torna a sua fonte de alegria. Servir ao Senhor com alegria. No início parece uma rotina, parece alguma coisa, um fardo, mas aquilo resulta em alegria. E mesmo depois de um culto dominical, você vai para casa com o coração alegre, dizendo: louvado seja o Senhor, como Deus é bondoso conosco. A segunda coisa que o salmista coloca aqui, ele diz assim: beijai o filho, para que não se irrite,
e vocês não pereçam pelo caminho. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. O que ele está dizendo aqui é que para você entender o plano e o propósito de Deus, você tem que buscar intimidade com o Filho de Deus, a ponto de poder beijar o Filho, a ponto de poder exercer essa intimidade com o Filho, e então você vai compreender como que o plano de Deus e a vontade de Deus para a sua vida é boa, é perfeita e é agradável. Deixa eu tentar ilustrar isso para vocês com uma história. Uma história que é contada por Paul Tripp em um dos seus livros. Ele diz que uma jovem, em um determinado momento, ela foi contratada para trabalhar em uma empresa. E quando ela começou a trabalhar naquela empresa, ela ficou assustada com a rigidez dos procedimentos daquela empresa. Todas as manhãs ela chegava na empresa e havia um quadro antes da entrada, e no quadro estava descrito o que cada funcionário deveria fazer. Então, João, nesse dia, ele tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro. E ela começou a trabalhar naquela empresa, mas ela disse que o que mais trazia ira para o coração dela era aquele bendito quadro, porque ela achava que aquelas regras, aquelas normas eram um fardo para ela, como que alguém poderia privar os funcionários da liberdade de fazer o que eles deveriam fazer e tinha que escrever sempre. Até que um determinado dia ela foi em uma festa da empresa. E na festa da empresa ela viu um jovem e ela o achou bonito, ficou enamorada por ele. E no final ela se casa com ele. E o jovem era o dono da empresa. E todos os dias ele explica para ela que ele precisava acordar bem cedo para ir à empresa, escrever todas as atividades de cada funcionário, para que não tivesse um funcionário que se preocupasse com algo além do que ele ou ela deveriam fazer. E a partir daquele momento, daquele novo relacionamento que ela tem agora com o seu amado, com o amado da sua alma, quando ele saía da cama nas madrugadas, ela olhava para ele e dizia: como meu esposo é cuidadoso, como ele é amoroso. O que mudou nessa história? Mudou a empresa? Não. Mudaram as regras? Não. Mudou o dono da empresa? Também não. A jovem mudou? Também não. A única coisa que mudou foi o status, foi o relacionamento. Queridos, quando nós nos relacionamos com Deus, como o amado da nossa alma, nós veremos que as regras e as normas de Deus são para o nosso bem. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, como se nós fôssemos os escravos do Senhor Deus, como se nós fôssemos os ímpios de Deus, qualquer mandamento de Deus será pesado para nós. Então o salmista diz assim: deixa eu te dar um conselho confortante. Há uma solução. Você pode beijar o filho. Busque intimidade com ele. E a sua perspectiva sobre Deus, sobre o seu governo, sobre as suas normas, será mudada. Como que nós podemos concluir essa mensagem nesta manhã? O Salmo de número 2, ele me lembra da dupla mensagem que existe na cruz. A cruz, ela tem a seguinte mensagem: a humanidade dizendo para Deus: fora daqui. Nós não te queremos entre nós. Nós não queremos um Salvador. Nós não queremos um Redentor. Nós não queremos alguém que venha e nos fale de um outro reino, de um reino celestial, fora daqui. Mas a cruz, ela tem uma outra mensagem. A mensagem do Deus que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe salvação para você. Sirva ao Senhor com alegria. Beije o Filho, e você vai ser um bem-aventurado, e você vai receber o refúgio da parte de Deus. Todos nós temos que lembrar que existe um rei sobre o universo. Todos nós devemos considerar que muitas pessoas não gostam do rei que reina.
E todos nós devemos saber que nós necessitamos desse rei. Alegria depende dele. Estabilidade depende dele. Bem-aventurança depende dele. Nós necessitamos desse rei. E nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração.